claro, a gente começa o Bate Pronto Paraná justamente falando dos reforços do Coritiba. O tempo tá passando, a janela tá fechando, como disse o Linhares ontem, está virando uma fresta e nada. Rogério Scarione, boa tarde. Boa tarde, TT. Pois é, e essa fresta que o Linhares Júnior citou durante o programa Bate Pronto de ontem, porque a janela do Coritiba está se fechando, ela se torna cada vez menor. E a fresta vai virando uma frestinha e tá difícil sair alguma coisa, né? Isso porque o Coritiba não contratou nenhum reforço dentro desta janela de transferências que abriu no último dia 1º. Ou seja, 10 dias desse período em que os clubes da Série A e Série B podem reforçar suas equipes com jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais dessa temporada. E até agora o Coritiba, apesar do discurso do seu executivo de futebol, William Thomas, que disse que o clube tinha a carência de ter ali ajustes em 3 ou 4 posições do elenco, não trouxe novidade nenhuma. E isso vem preocupando muito o torcedor. Alguns jogadores estão em processo de conversas, nada muito próximo. Eu pude conversar durante os últimos dias com alguns dirigentes do Coritiba que acabaram me revelando que existem conversas em andamento com alguns atletas, mas nada muito próximo de um fechamento, que eles esperam por evoluções. Na apresentação do William Thomas, ele falou: olha, eu estou aguardando o término dos campeonatos estaduais, porque logo após o final de semana existem atletas que interessam ao Coritiba, que estão conversando com o clube neste momento, mas eles estão envolvidos nas finais dos estaduais. Só que as finais aconteceram sábado e domingo, elas foram no último final de semana. E vários desses jogadores, vários dos destaques de equipes de menor expressão que atuaram nas finais de seus campeonatos já estão sendo contratados, já estão sendo anunciados, apresentados em outros clubes, inclusive clubes que serão rivais do Coritiba na Série B do Brasileirão. E o Coritiba até agora nada. Trouxe o Morelli, que inclusive foi falado pelo próprio William Thomas durante a entrevista da semana passada, mas quem acompanha o Bate Pronto já sabe desde o final de fevereiro que o Morelli já era reforço do Coritiba, que existia só ali um aguardo para o fim da participação do Maringá no Campeonato Paranaense, para o Morelli de fato se apresentar aqui. Isso nós falamos ainda no mês de fevereiro. Então o Morelli não é novidade nenhuma para o torcedor alviverde, e de fato aconteceu, né? Na terça-feira o Morelli chegou, já treinou, ontem participou da atividade do jogo treino que a equipe realizou diante do Rio Branco, lá no CT da Graciosa, vai participar no sábado contra o Operário de Ponta Grossa também. Mas novidade que é bom, nada. Nós soubemos de alguns jogadores que foram oferecidos ao Coritiba, jogadores que estavam em clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, mas que as conversas acabaram não evoluindo. Inclusive, foram jogadores que tiveram salários considerados muito altos, tanto para a realidade do Coritiba como para a realidade da Série B. Por exemplo, vamos trazer alguns nomes aqui para o conhecimento do torcedor alviverde. O Rossi, atacante que atua pelo lado do campo, estava no Vasco da Gama e muito provável que seja reforço do Goiás. Existe uma possibilidade grande, inclusive, de enfrentar o Coritiba, de ser um rival do Coritiba durante a segunda divisão do Brasileirão. O Rossi, ele foi oferecido ao Coritiba, só que foi pedido um salário, primeiro um contrato de 3 anos, um jogador já acima de 30 anos. O salário do Rossi seria dividido da seguinte forma: no primeiro ano de contrato, R$350 mil. No segundo ano, passaria para 400. E no terceiro, o jogador já tendo 33 anos, R$450 mil. É muito dinheiro. Outro jogador que foi oferecido ao clube, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, que também deve estar indo para o Goiás. O salário que ele vai receber lá no Clube Esmeraldino também é bem alto. 330 mil mais 20 mil de auxílio moradia. Então um total de 350 mil. Esse foi o valor pedido ao Coritiba. Lógico,
né? É um jogador que também passa por um momento conturbado dentro do Fortaleza, alguns problemas ali extracampo. Então é um jogador visto como uma bomba relógio. E aí o Coritiba preferiu não dar sequência em nenhuma negociação com esse jogador. Outro atleta que eu sei que foi oferecido ao Coritiba, o zagueiro Messias, zagueiro do Santos Futebol Clube, que também está indo para o Goiás, né? Você vê que o mercado está muito, muito parecido para esses clubes, né? Messias os jogadores bom zagueiro. que estão indo que estão negociando hoje com o Goiás, que estão próximos, anteriormente eles haviam sido oferecidos ao clube. Só que o salário do Messias também não é dos mais baratos, R$200 mil por mês. E o que acontece com o Messias? Ele é um zagueiro considerado lento. Então será que dentro das carências do elenco do Coritiba, um jogador para jogar em linhas baixas, porque se jogar em linha alta, ele tem dificuldade para atuar dessa forma. Será que ele chegaria para resolver o problema defensivo do Coritiba? De acordo com a análise interna do clube, não. Um jogador que interessava ao Coxa, mas que não virá, é o atacante Bill. Jogador que foi destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, chegou às finais do Campeonato Carioca, onde o clube enfrentou o Flamengo e foi vice-campeão estadual lá no Rio de Janeiro. O Bill era o camisa 10 daquela equipe, um ponta que teve muito destaque na competição. Interessava ao Coritiba, só que o Bill teve uma lesão no joelho, uma lesão de ligamento, então ele fica fora num grande período aí no ano e o Coritiba não vai poder esperar por esse atleta. Um jogador de 24 anos que vinha se destacando, vem vivendo o seu melhor momento na carreira. Bill, que foi revelado pelo Flamengo, também tem participação, tem passagens por clubes que já disputaram a Série B. No passado disputou pelo Sampaio Corrêa, também tem passagens por CRB, Botafogo. Então era um atleta que cabia dentro dessa filosofia de contratações do Coritiba em 2024. Ele pertence ao Dnipro da Ucrânia. O Coritiba tinha interesse na contratação desse jogador, mas acabou tendo essa lesão grave no joelho e não reforça o Coritiba para a sequência do campeonato. Ele deve retornar, inclusive, para a Ucrânia, porque não será contratado por nenhum time brasileiro. O Coritiba segue sem novidades nesta janela de transferência, Linhares. Assim, eu acho que Galhardo e Rossi fazem mais ou menos um perfil de jogador que o Coritiba precisa contratar nesse momento. É claro que você tem que avaliar a situação do valor, do investimento. Esse salário do Rossi, se a gente considerar a Série B do Galhardo, está um salário um pouco acima do que talvez o Coritiba esteja planejando de investimento nesse momento. Mas, por exemplo, o Rossi, um contrato de 3 anos que ele está propondo, né? Num caso de acesso, o Rossi jogaria a Série A no ano que vem, né? No caso do Coritiba conquistar o acesso. Eu acho que é o perfil de jogador que o Coritiba precisa trazer nesse momento. Não adianta trazer jogador de time pequeno de campeonato estadual. Por quê? Porque esses caras vão vir e vão ficar no come e dorme, não vão brigar para ser titular, não vão entregar aquilo que o Coritiba precisa. A discussão é se Galhardo e Rossi hoje serviriam para o Coritiba, né? Os valores, sei lá, o Coritiba já pagou salário muito mais alto para jogador muito pior do que eles no passado, né? Então, basta ver aí Samaris, Gessé Rodrigues, né? No ano passado ganhava mais de 500 mil por mês, né? Eu acho, por exemplo, o Rossi muito melhor do que o Gessé Rodrigues. Poderia entregar muito mais do que o Gessé Rodrigues. O Galhardo, né? Um cara que, ele jogou inclusive no Coritiba. Jogou no Coritiba em 2015. E assim, é um cara que faz gols, né? Ele teve boas temporadas pelo Fortaleza aí nos últimos anos, pelo Internacional, né? Pediram ele na seleção naquele ano mágico, então, no Internacional. Acho uma boa passagem pelo Ceará também. Acho que é o perfil de jogador que o Coritiba precisa trazer nesse momento. Se eles vão encaixar e vão, acho que poderiam. O Guto acho que já trabalhou com eles aí, com o Rossi, não sei se com o Galhardo. O Galhardo trabalhou com o Guto no Ceará, né? Sim. Então assim, eu creio que são duas boas opções. Aí a questão do Coritiba, só que o problema é o cara do dinheiro lá na SAF, né?
Será que ele vai abrir o cofre e falar assim, então toma aí o dinheiro para trazer 20 mil de aluguel, deve ser uma cobertura, né, que o Galhardo quer morar. 20 mil dá pra morar bem, viu? 20 paus, né? Pega um Piemonte Solene aí. Dava pra morar no prédio do Linhares Júnior, hein, Senechal? Dá. Talvez um pouquinho mais, Mas ele vai ganhar mais de 300, então não tem problema então daí de completar, daria pra né? completar. O prédio é modesto lá, só tem uma vaga por apartamento na garagem. Não é tudo isso. Mas assim, eu acho sim que o Coritiba tem que levar muito a sério essa ideia aí. Tem gente aqui no chat já metendo pau, né? Não, tipo, vamos meter que eu tô dando uma de Loki aí, né? Não. A minha questão é a seguinte. Mas eu assim, nesse momento, com as escassas opções no mercado, eu consideraria conversar com o Rossi e com o Thiago Galhardo, talvez negociar um pouco mais baixo aí o salário, uma proposta mais adequada com a realidade do momento. Pode até se fazer um contrato de risco. Vocês veem agora, nós estamos na Série B, a nossa realidade é essa. Se a gente subir, faz o contrato já por 3 anos, como que é o Rossi aí, e já estipula que no ano que vem, aí o valor é um pouco mais alto, né? E aí conta com o jogador também no ano que vem. Acho que esses caras têm potencial para entregar alguma coisa boa pro Coritiba. A minha questão é só a seguinte: o que tá diferente desses perfis de contratações da SAF do que era na associação? Nada. Não tá diferente. Tá a mesma coisa. Hoje não tá diferente. Igual. O Coritiba buscou, Ale, desculpa te interromper. interromper. Pode falar. Buscou algumas contratações que talvez na época da associação não teria. Como, por exemplo, o Isaac, atacante do Atlético Mineiro. Esse, pra mim, é um perfil diferente. É uma quebra de um paradigma. Só que o Coritiba não conseguiu contratar esse jogador. Que daí o Galo foi lá e pagou, renovou alto, o Galo né? foi lá vamos perder a promessa. E o menino tá fazendo gol no Sub-20, Eu sei que o Coritiba está mapeando alguns atletas no mercado. Inclusive para essa janela de transferência. O Coritiba tem conversa com pelo menos 2 jogadores de clubes grandes do futebol brasileiro, jovens, 20 a 22 anos. 2 jogadores que interessam ao Coritiba. Só que aí eu vou aproveitar já e te fazer uma pergunta. Esses atletas, eles chegariam como solução para o Coritiba? Não chegam como solução. É o que o Coritiba precisa para esse momento? Mas daí é onde que eu queria chegar. A questão é a seguinte: o que me parece? O Coritiba tá indo atrás e tá vendo situações de caras que são oportunidades de mercado. O Galhardo, que tá com problema no Fortaleza, tá de saída. O Messias tá de saída no Santos sem espaço. O Rossi sem time hoje, sem mercado pra ter um time da Série A, por exemplo, pra jogar na Série A esse ano. São oportunidades de mercado. Jogadores que são oferecidos, janela sim, janela também, a todos os times do Brasil. Não tá tendo um estudo, nós vamos investir aqui nesse, porque esse é o perfil que a gente quer, nós vamos investir naquele, porque aquele é um jovem que pode nos ajudar no médio e longo prazo, nós vamos investir nesse cara aqui, que tem 32 anos de idade, mas esse aqui vai chegar e vai vestir a camisa. Não me parece que é isso que está acontecendo. Está indo muito mais pela questão o que dá para fazer agora? A impressão que me passa é essa. E aí eu vou dar um exemplo. Um monitoramento, vou dar o exemplo do rival e o Vincenzo vai trazer uma informação sobre esse jogador também. Lá o Vitor Roque, o Atlético tinha a oportunidade de pagar uma multa muito baixa num jogador que poderia ter um potencial de revenda gigantesco, foi o que aconteceu. Mas, era a promessa do futebol brasileiro. Beleza, o Atlético também, além de competência, também teve muita sorte. Mas o Shailon do Atlético Goianiense, o Vincenzo vai trazer informações sobre ele. Foi um jogador que o Coritiba tentou no início do ano. A multa dele, o Vincenzo trouxe no Twitter, ele vai falar mais sobre isso, é de 7,5 milhões de reais. Um investimento em tese que a SAF do Coritiba hoje poderia fazer. E como você trouxe, o Coritiba tentou então no começo do ano. Tentou o Shailon no começo do ano, só que o Shailon tinha conversas com o Grêmio. E essas conversas não evoluíram. Quando não conseguiu finalizar essa contratação com o Grêmio, o Shailon ele renovou com o Atlético Goianiense, porque ele estava sem contrato no final do ano, para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas assim, isso é um perfil que você olha, vê uma oportunidade de uma multa menor, um jogador que está em ascensão, porque não é de hoje que o Shailon está bem. E faz uma ótima temporada. O Atlético Goianiense está com 15 vitórias seguidas. É goiano, Copa Verde e tal, tudo bem. Mas todo mundo que joga na Série A, que disputa essas competições, está com 15 vitórias seguidas? Não tá. Então o Atlético Goianiense está fazendo um bom trabalho e o Shailon é a cereja do bolo desse time. E o Atlético agora tá de olho. Então assim, é isso que tá me fazendo falta.
tem o dinheiro para investir, o Wilson veio aqui, falou que era especulação, que o Linhares disse, que não era verdade, que o investimento é muito maior do que tá no contrato. Então não dá para investir num jogador desse porte. Eu não tô falando de trazer o Arrascaeta do Flamengo. Tô falando de trazer o Shailon do Atlético Goianiense, que o Atlético agora tá de olho. E isso é um exemplo. Quando você monitora o mercado, quando você vê que tem essa oportunidade aqui, porque o jogador tá com preço de mercado, um preço estipulado por contrato, inferior ao que ele de fato vale, e você reforça o teu time. Não trazer, desculpa, o Rossi, o Thiago Galhardo na casa dos 30 anos, e o Messias até acho bom zagueiro, tá? Mas não sei se é melhor que o Marcelo Benevenuto, que Bruno Melo. Tenho minhas dúvidas. Janaína Castilho, quero fazer pra você a pergunta do César. Se o Coritiba não subir, o custo não é maior? Se o Coritiba for pro mercado no meio do ano, não vai pagar mais ou igual? E ainda tem o risco de perder um turno inteiro, Jana? Eu acho que agora era um mercado de oportunidade para o Coritiba, né? Esse mercado nacional de você justamente fazer isso que o Alê estava falando, de estar de olho nos campeonatos estaduais e pensar ali jogadores que se destacaram, que estão em boa fase, em bom momento, né? Era uma oportunidade para o Coritiba. Me parece que o negócio ficou um pouco morno, né? Porque o Coritiba foi meio que no óbvio, naqueles jogadores que estão disponíveis, né? No Thiago Galhardo, que não quer ficar no Fortaleza, que quer sair, mas que existe todo um contexto também de fora de campo. Será que é o ideal para o Coritiba agora, né? Oportunizar um cara que sim, tem experiência, é bom jogador, mas será que vai realmente entregar? Eu entendo que talvez a ideia da diretoria, da SAF, enfim, de todos os envolvidos nessa busca por jogador no mercado, é você trazer caras cascudos, caras que têm realmente bagagem, como o Damião, né, que veio para o Curitiba e a princípio é uma ótima contratação, quando entrou, entregou, foi bem, né, e se demonstra ainda estar em alto nível para ajudar o Coritiba nessa dura missão que é enfrentar a Série B, mas me parece que se o Coritiba ficar escolhendo demais, né, porque daí ali é muito caro e o Rossi também é um investimento muito grande, mas então você tem que saber o que você quer, se a convicção é buscar um jogador experiente no mercado, que já está aí acima da sua faixa de 30 anos, e tem, portanto, prós e contras nisso aí, então o Coritiba precisa investir, acreditar e tentar encaixar o cara de alguma forma. Mas a sensação que a gente tem é que é diferente, por exemplo, de muitos clubes, como, por exemplo, o Goiás, né, que foi à feira e está com o carrinho cheio, o Coritiba não está se movimentando tanto, né? Não sei se é isso que está acontecendo de verdade, porque, claro, ali internamente tem muita coisa que a gente não sabe, mas dá a impressão que, assim, qual é a novidade, né? Quais são os jogadores que o Coritiba está de olho, que ele está monitorando? No estadual dá a impressão que não foi aproveitado, né, esse espaço, essa janela que se abriu. Jana, porque se você for esperar no meio do ano para trazer jogadores que o Coritiba precisa, pode ser tarde demais, né, Ale? Não, e assim, o próprio Morelli é um ótimo exemplo. O Morelli é um jogador monitorado, acertado antes de abrir a janela, um cara que tem experiência em Série A, foi bem na Série A, teve interesse do Grêmio esse ano, acabou não fechando e agora reforça o Coritiba. O Morelli é um ótimo exemplo. O Rossi eu acho um bom jogador, né? Porque ele é habilidoso, tem velocidade. Eu acho que dentro dessa carência do Coritiba de ter um cara ali pelos lados do campo, pode ser sim uma boa oportunidade. Mas aí se a questão financeira apenas está pesando nesse momento, aí eu acho que pode ser um erro do Coritiba, né? Um erro de rota, de talvez você não tomar uma decisão ali de realmente fazer uma investida, uma proposta que agrade o jogador, que traga ele para dentro do projeto do clube, e acabar perdendo tempo, porque daí, pelo que a gente viu, pelo menos nesse jogo treino que o Coritiba fez, o Guto vai precisar utilizar o que ele tem à disposição ali, né? Ou talvez até fazer uma improvisação para começar a Série B. Mas é isso que me estranha. O Wilson veio oficialmente, publicou um vídeo, divulgou para vários meios de comunicação, dizendo que o investimento é muito maior do que o contrato. O Wilson falou isso. Pra dizer que a informação aqui da Jovem Pan News era fake news, porque basicamente foi isso, porque é especulação. Cadê o dinheiro? Cadê o investimento? Se não é um problema, porque vai faltar no meio do ano, então venha a público, e assim, o William Thomas, ele falou com todas as letras que a principal janela é a do meio do ano. Ele disse isso na coletiva. Mas o Wilson divulgou o vídeo dizendo que o financeiro não é o problema, que o investimento é muito maior que o contrato. Então, não vai conseguir mais nenhuma peça para o início da Série B.
Se o dinheiro não é o problema, se como oficialmente pelo representante da associação do Coritiba no Conselho da SAF foi dito que não é o problema, então precisa mostrar. E não é trazendo o Rossi pagando 400 mil por mês. E eles mesmos falaram no estúdio da Jovem Pan, né, que o Coritiba precisaria de reforços pontuais para este início de campeonato. Exatamente. Mas então é um reforço pontual, que é apenas o Morelli, né? E o Morelli é um jogador de meio, não é exatamente aquilo que o Coritiba mais precisa agora, né? Mas o William Thomas mesmo, né, na entrevista, Jana, na semana passada, ele falou que vai precisar, além do Morelli, estar reforçando 3 ou 4 posições. Eu não acho que 3 ou 4 posições sejam exatamente reforços